Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, né? Bom dia, né? Boa tarde, boa noite. Mas estou gravando agora de tarde, tá? Porque acalmou mais aqui, tá? A situação, tá? Eu estou fazendo assim agora, tá? Porque as pessoas não tomam consciência, tá? Então a gente tem que aproveitar na hora que elas vai fazer outras coisas, não tá mais aqui, tá em silêncio, a gente vai aproveitar esse momento. Então, estou gravando agora de tarde, tá, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Eu até coloquei lá como é que se diz, no tema que eu falei da felicidade, né? Que o versículo lá de Tiago, né? Eu não tinha falado, que era Tiago 1,12, né? Que ele fala que o homem que perseverar, né? Esse sim vai receber a coroa da vida, tá? Então, foi aquele versículo que eu não falei, tá, pessoal? Eu vi no vídeo aí, tá? Eu não sei se vocês perceberam, tá? Tiago 1,12, tá? Porque, pessoal, a gente tem que falar onde está o negócio, porque principalmente, principalmente como é que se diz? Os evangélicos, né, que fica gravando aí os versículos, tá? Ele acha que gravando o versículo aí ele agora é de Deus, tá, pessoal? Não é isso. É a essência da palavra ali, aquilo que interessa para você, tá? É isso que interessa, não é gravar o capítulo, os números, isso não leva em conta, tá, pessoal? O que leva em conta é que você está entendendo que existe ali uma mensagem por detrás daquilo. Isso que é importante, tá, pessoal? Então, agradecer a você, tá? Corrigindo aí essas situações, tá? Que a gente se passa, às vezes até por causa da zoada aqui, as coisas tiram a atenção sua, e aí você esquece de alguma coisa, tá? Eu estou falando muitos versículos, estou falando, lendo várias coisas aqui, vários textos, tá? Então, uma hora ou outra a gente vai se passar, vai esquecer, tá, pessoal? É normal, né? A nossa mente não, não é brincadeira, tá, pessoal? Principalmente a gente vai ficando mais velho, o cérebro da gente vai ficando mais fraco, pessoal. O raciocínio vai ficando mais lento, né? Quando a gente é jovem, a gente tá com a habilidade, né? Tá tudo, né? Então, é isso, tá, pessoal? Então, para eu dar essa introdução, pessoal, para o meu tema de hoje, tá? O tema de hoje é importante, tá, pessoal? Para que você saia, saia do apego, da ilusão do ego, tá? Todos nós estamos aqui apegados, tá, pessoal? Então, quando a gente desperta, tá? Vocês que são despertos aí, tá? Que despertaram até aqui no meu canal, tá? Vocês que são despertos, pessoal, a gente tá fazendo um processo que eu falei aqui, foi num vídeo aí de uma semana passada, que é o autodespreendimento do ego, né? Que a gente tá se desprendendo dessas coisas, tá? Porque quando a gente nasceu aqui, a gente começou a se envolver com essa coisa, acreditar que isso tudo aqui é verdade, tá? Nossa, aí depois você vai lá para Eclesiastes, o cara fala lá, tudo isso que você vê é ilusão, né? É um tapa na nossa orelha, mas é para acordar a nossa consciência, tá? Porque a gente, quando desperta aqui nessa realidade, a gente percebe essas coisas, tá?
o que a gente tem que fazer agora, pessoal? O que a gente tem que fazer agora que a gente está desperto a nossa consciência? Está percebendo essas coisas? A gente agora vai aproveitar a matéria, tá? Mas de uma forma agora que a gente não perca a frequência, o contato com a espiritualidade, com Deus, tá? É isso que a gente desperto faz, tá? Porque as pessoas que estão dormindo aí, elas estão mergulhadas aí no ego, nessa ilusão aqui da matéria, tá, pessoal? Ela está mergulhada aí, acha isso aí, tá? Sofrem aí nessa ilusão. Tudo isso acontece, tá? Mas o que a gente desperto tem que fazer? A gente tem que já equilibrar a energia, perceber as coisas, perceber que isso é ilusão, trabalhar pelaquilo que é da espiritualidade, não estar muito apegado a essas coisas da matéria. A gente tem que viver aqui, mas viver com cautela, porque a gente sabemos que a gente vai partir daqui. É isso que a gente desperta tem que fazer. E aproveitar a matéria também, tá? Aproveitar a energia daqui, todas as coisas. Foi o que eu falei até no vídeo de ontem, né? Aproveitar as matérias e depois a gente começar a trabalhar a nossa espiritualidade para a gente passar para outro nível de evolução. A nossa consciência, tá, pessoal? Então, pessoal, por que eu estou falando isso? Tá? Mas antes disso, eu espero que não tenha muita interferência aqui. Vou tomar um suco aqui, tá? Para a gente começar esse estudo aqui, tá, pessoal? Eu tô sabendo aí que tem pessoas que estão se removendo da túmula aí, tá? Da tumba com meus vídeos, tá, pessoal? Ficando meio irritado comigo. Tá, pessoal? Ficando irritado pelas coisas que eles estão assistindo. Pessoal, eu não tô forçando ninguém a assistir aqui meus vídeos, tá? Vocês vêm aí, assistem aí e tal. Que ainda não tem conhecimento de muito. Aí, alguma coisa que eu falo que vai de encontro à sua fé, à sua maneira de enxergar essa ilusão, esse mundo aqui, tá? Aí você quer me atacar. Eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui é um trabalho da espiritualidade. Reclame com a espiritualidade, reclame com Deus. Tá? Quem me conhece desde o começo aqui sabe que eu não queria estar aqui gravando esses vídeos aqui. Mas é a minha vontade que eu tenho que fazer ou é a vontade da espiritualidade? A vontade de Deus. Entende? Então, vocês têm que entender isso, tá, pessoal? E aí, qual o tema que a gente vai falar hoje, pessoal? Temas interessantes para o nosso crescimento da nossa consciência, tá? Vai mexer aqui com algumas pessoas daqui, tá? Algumas pessoas daqui de casa já tá mexendo, tá, pessoal? As coisas que eu tenho falado aqui, eu sei que tem mexido, tá? Mas é para isso mesmo. É para incomodar, para a pessoa sair da zona de conforto dela, tá? Tá presa na ilusão, tá? A consciência dessas pessoas estão presas. Então, eu tô tirando. Então, e ela tem um apego a essa ilusão. O que é que ela começa a resistir? Então, começa, ó, eu tô puxando a pessoa e a pessoa... Então, há uma briga aí, tá? Uma briga da energia aí que a consciência dela percebe, tá? Então, vamos para o nosso estudo, que eu vou dar a introdução aqui. Eu já dei a introdução, vamos para o nosso estudo, que eu vou dar ênfase aqui no nosso estudo, né? Que o nosso estudo é o que é a ilusão da consciência. Então, o que é a ilusão da consciência, pessoal? E como entrar e como não entrar nessa ilusão do ego. Por quê, pessoal? A ilusão da nossa consciência
é a ilusão do ego. É a nossa ilusão do ego. Então, foi por isso que eu disse. E como não entrar nessa ilusão do ego? A gente vai saber também como a gente não entrar nessa, principalmente a gente que está desperto, tá? Então, para você sair dessa ilusão desse ego, né? Para você não entrar, sair dessa ilusão, você tem que despertar a consciência. Sem despertar a consciência, dificilmente você vai sair dessa ilusão aqui, tá? Você vai ficar preso aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Vai acontecer. Você não vai conseguir sair, né? Você. Eu coloquei a pergunta aqui. E como sair? E como sair dessa ilusão do ego? Como é que a gente tem que sair dessa ilusão do ego? Tá? A pergunta é essa. E como sair dessa ilusão do ego? Como que a gente faz para sair disso? É despertando, tá? Já vou responder a você essa pergunta aqui, tá? É despertando. Para você sair, porque sua consciência está toda enterrada, enraizada nesse mundo de ilusão, desse ego aqui, tá? Mas é normal, tá? Todo mundo, eu, você, todo mundo está enterrado. Mas quem desperta, ele começa a perceber isso, tá, pessoal? Ele começa a perceber essa ilusão, tá? Então, como sair dessa ilusão do ego? Como é que a gente faz, pessoal? É o que a gente vai saber aqui, tá? Então, vamos lá para o nosso estudo. Primeiro, o que é a ilusão da consciência? O que é isso, pessoal? Ele fala, a ilusão da consciência é um conceito que pode ser abordado a partir da psicanálise e filosofia e espiritualidade. Então, pessoal, olha quais são os conceitos que ele vai trazer, que essa ilusão da consciência vai abordar o conceito que é o quê? A psicanálise, então Freud vai entrar aí, a filosofia, então os filósofos geral aí, Platão, tal, esses, né? E espiritualidade. Então vai entrar aí o conceito, o olhar da visão da espiritualidade sobre essa ilusão da consciência, tá? Então é um conceito, ele fala que essa ilusão é um conceito que é abordado por esses, como é que se diz? Esses conhecimentos, né, que existe aqui nessa realidade, que é a psicanálise, filosofia e espiritualidade. Aí ele fala, na psicanálise, né, Freud propôs a ideia do que o ego é pressionado por conflito entre as forças pulsionais. Então, ele está falando aqui, pessoal, Freud, né, que o ego que a gente constrói, que é o eu inferior na espiritualidade, muitos falam que é a nossa máscara, é o nosso eu inferior, que não é o nosso eu verdadeiro, que é a consciência. Então, a consciência começa a se atrelar a esse eu inferior, pensando que é o eu verdadeiro, tá? Então, ele fala que o ego é pressionado por conflito entre forças pulsionais. Então, as forças, as energias que tem no corpo, tá? Que nossos pensamentos, nossas emoções, todas essas energias pulsionais, a gente entra em conflito com ela.
e as regras sociais, que pode impedir que ela haja de forma equilibrada. Então, essas forças pulsionais, se a gente não entra nas regras sociais, tá? O que pode impedir que ele haja de forma equilibrada. Então, desequilibra a energia. Desequilibra, então, equilibrada. Então, a espiritualidade vem para equilibrar isso aí, tá? Fazer a gente entender que a gente não é esse ego, está usando o ego, a gente tem que manipular esse ego, tá? Como é que se diz? Equilibrar ele para que a gente tenha uma vida aqui mais satisfatória e feliz aqui nessa realidade. Porque senão a gente vai ficar sofrendo consciencialmente. Então, pessoal, o que Freud, eu estudei sobre isso, né? Na psicanálise, na faculdade. Então, aonde está todo o sofrimento das pessoas? Por exemplo, eu sou um psicólogo, um psicanalista. Na hora que ela vem trazer o problema dela, aonde está o problema dela? Aonde está? O problema dela está em ela estar atrelada ao ego. Por isso, pessoal, sabe, as pessoas que estão aqui ouvindo o meu vídeo, quando ela começa a despertar, começa a se liberar, começa a equilibrar a mente, começa a equilibrar as energias, ela melhora a lidar com as situações que existem aqui na vida. O problema não acabou, pessoal, tá? Porque enquanto a gente está aqui vivendo aqui no ego inferior, existe problema, mas por que agora o problema não afeta mais a consciência dela, pessoal? Porque ela não dá tão importância como ela dava antes. Ela despertou, ela percebe que isso é uma ilusão, tá? Então, equilibrar o ego é essa forma de enxergar o mundo, tá? Enxergar a realidade não como você estava prisioneira, presa ao seu ego, atrelada ao seu ego. Então, essa é a libertação que Cristo veio fazer. Tá? Porque quando a gente não está desperto, a gente está todo envolvido aqui nessa ilusão aqui da matéria. E pior que acontece o quê? Você se apega a qualquer coisa aqui, o que vai dificultar a sua saída, a saída da consciência dessa realidade. Por isso que tem muito espírito ficando preso nessa realidade. Por causa do apego, tá? O apego a essa ilusão, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, na filosofia, a ilusão é a tendência de interpretar o mundo a partir da nossa visão sobre ele. Ou seja, é a confusão entre o real e o imaginário. Né? Então, na filosofia fala que a nossa consciência está sempre tem a tendência de interpretar esse mundo a partir da nossa visão sobre ele, sobre esse mundo. Ou seja, ele fala, é a confusão entre o real e o imaginário. Então, às vezes você não sabe que aqui pode ser uma ilusão e o mundo espiritual é real. Mas você confunde que lá é o imaginário, o mundo espiritual, e aqui é o real. Tá? Então, a filosofia fala isso, que a ilusão da nossa consciência faz isso, tá, pessoal? Aí ele fala, como as ilusões mentais pode ocorrer em doenças mentais, estado de rebaixamento da consciência por causa de drogas, medicamento e entre outros. Então, pessoal, quando pessoas que usam drogas, qualquer tipo de drogas, tá? Seja ela lícita ou ilícita, o que é que acontece? Altera a nossa percepção da nossa consciência de entender essa realidade. É por isso que eu não bebo, tá, pessoal? Mas um dia, né, que eu comprei, vocês sabem aquele suco de uva?
aquele suco de uva concentrado, ele tem, parece que 3% da porcentagem de álcool. Mas só que eu tomei 2 copão, né? Tava gelado, gostoso aquele suco de uva, né? Eu tomei 2 copão e o quê? O meu organismo não está acostumado com álcool, então aquela pequena dosagem de álcool já me fez ficar eu assim meio tontinho assim, ó, pessoal. Nossa, eu tô alegre. Que alegria é essa? Nossa, ainda começou dar aquela relaxada e tal. O copo de suco de uva. Você sabe aqueles copos, aqueles jarra. Eu gosto muito daquilo, tá, pessoal? Mas agora eu sei que eu não vou beber muito porque eu posso ficar, porque eu já tenho muitos anos que eu não sei o que é uma dosagem de álcool na minha boca, no meu sangue, tá, pessoal? Eu não bebo nada que vá tirar a minha consciência, tá? Porque eu quero ficar bem desperto, tá? Então, eu comprei aquele, né? Eu vou até comprar, que eu gosto muito, aí eu boto ali na geladeira e aí vou tomando gelado. Aí às vezes eu tomo no almoço, aí depois do almoço, tá? Ele é bem geladinho, é bem gostoso, é o suco da uva, né? Mas só que ele contém álcool, tá? Você sabe que a uva, quando ela se concentra, ela cria uma fermentação que ela produz o álcool. Por isso que os vinhos são feitos com esse álcool natural, mas o que é que os fabricantes colocam? Ele chega e introduz mais álcool ainda para o vinho ficar bem alcoólico. Então, aqueles vinhos aí que as pessoas tomam bastante alcoólico. Então, toma um copo, 2 copos, começa a... começa a falar coisa, começa a falar bobagem, tá? Não é bom, tá, pessoal? Porque ele fala aqui que pode ocorrer com doenças mentais. Então, a ilusão pode acontecer se você tem problemas mentais, você pode ver o mundo de uma forma diferente. Ou um estado de rebaixamento da consciência. Então, esse estado de rebaixamento da consciência é o quê? Por droga ou medicamento, entre outros. Então, até medicamentos, tem medicamentos fortes aí, né? Até medicamento para depressão, para essas coisas. Ele tira você, causa uma distorção na sua consciência, na sua mente, de você compreender o que está acontecendo na realidade, tá? Então, faz você perder um pouco essa percepção, tá, pessoal? Então, ele fala que é um estado de rebaixamento da consciência. Por isso que não é bom, pessoal, usar nenhum tipo de drogas, bebidas alcoólicas, tá? Que tire você da consciência, tá? Você pode tomar um suco de uva, como eu tomei, ficar meio assim, aquele suco fraquinho? Pode, tá? Sem problema nenhum. Eu tomo, tá? Mas agora, a maioria eu levo tomando aqui, ó, suco de manga, ó. Suco de manga, aqui chá. Tem chá aqui, eu tomo. Mas quando eu tenho dinheiro, né, pessoal, eu compro aqueles frascos de uva que vende aí e tomo. Mas ele tem uma porcentagem de álcool, tá? Só é não tomar muito, tá? Mas os vinhos aí que os fabricantes já com teor de álcool muito grande, tá? E isso faz mal, tá? Aquilo penetra no seu sangue, então leva para o cérebro, você não consegue processar as coisas dele, então sua consciência começa a não perceber a realidade certa. O cara bebo, eu tô vendo ali, eu tô vendo gente. Então, a consciência dessa pessoa está rebaixada, tá? Ele não está compreendendo. Então, uma pessoa beba, tá, pessoal? Ou às vezes drogada, com qualquer tipo de droga, né?
ele não está percebendo a realidade. Então, pode criar uma ilusão que não é uma coisa real. Aí ele fala, a palavra ilusão tem origem no verbo latino iludo. Iludo. Você está iludo, tá? Você está iludido aqui com essa realidade. Você está iludo. Em latim, que significa divertir-se, recriar-se, burlar-se ou enganar. Então, quer dizer que você está aqui o quê? Se divertindo nessa realidade, tá? A Matrix está colocando diversões para você. Você está se recriando aqui. É uma recreação para você, tá? E está burlando a realidade de você. Está escondendo várias realidades. E está enganando você. É o que a Matrix preparou isso aqui para você que está aqui na consciência. É isso que significa ilusão. E todas as consciências, mesmo ela sem beber álcool, mesmo ela, por isso que a Matrix quer que você se encharque de alguma droga para você não perceber as coisas que estão acontecendo, principalmente no mundo espiritual e nem no mundo físico. Você fique cego. Aí é uma festa para ele, tá? Você tá nas mãos da Matrix. Tá certo? Então, o que é que ele fala mais? Ele fala, já na origem latim, então, tem também na origem latim. A ilusão significa illusione, que significa enganar, ultrapassar. Então, a Matrix está lhe enganando e está trapaceando a sua consciência aqui, tá? Está enganando você. E tem muitas pessoas assim, tá? Principalmente os conceitos religiosos que existem por aí. Está enganando vocês. Está iludindo a sua consciência, tá? Para que você não perceba a verdade, para que você não se firme na verdade, para que você não expanda a sua consciência, para que você não evolua consciencialmente, tá? É isso que a Matrix está fazendo. E aí é por isso que está aí, pai. Tá aí o pandemônio aí, as consciências tudo presa, tá? Tudo sofrendo. Quando morre, né? Deixa o corpo, eles ficam presos nessa realidade, mas ele é um espírito, aí fica aí sofrendo, preso aqui nessa realidade. Por quê? Ele não fez a passagem para o mundo evoluído, o mundo espiritual, tá? Aí se não ir para o umbral, tá? Aí fica aí sofrendo aqui nessa realidade. Tem muito espírito assim, tá? Por quê? Porque houve um apego excessivo a essa realidade física. A consciência dele ficou apegada às coisas, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Tá acontecendo isso aí, pessoas que estão agora deixando o corpo, né? Seja em hospital, seja onde for, estão ficando presas nessa realidade, tá? Eu sinto muito, porque tá apegado a alguma coisa, tá? Aí ele fala que é enganar e trapassar, né? Aí ele fala, a ilusão é assim, é um engano que nos surge muitas vezes através do sentido. A ilusão tem o seu papel na oposição da aparência à realidade, pois que na ilusão há a ideia de que algo que faz parte do real, mas que não é uma verdadeira realidade. Então, pessoal, olha o que ele está dizendo aqui. Então, ele diz, é assim, a ilusão é assim, é um engano que nos surge muitas vezes através do sentido. Então, a gente tem 5 sentidos, né, pessoal? E quando a pessoa só está nesses 5 sentidos, ela pode ser enganada através dessa ilusão, tá? Engana ela. Por isso que a espiritualidade quer despertar a sua consciência, para você ter outro sentido. A gente tem outro sentido, tá?
muitos falam que é o terceiro olho, né? A sensibilidade espiritual. Tem vários sentidos da nossa consciência que quando a gente desperta, a gente começa a perceber algo a mais do que essa realidade, tá? A gente começa a perceber. Ó, começou, ó, pessoal, começou, ó. Tá vendo? A gente começa a perceber a outra realidade, tá? A outra realidade espiritual. Então, é para isso que o despertar tem que acontecer. Porque senão, se você não percebe a outra realidade espiritual, a sua consciência, você fica atrelado ao ego, você fica preso ao ego. E você, quando fica preso ao ego, a sua consciência, você está preso ao mundo de ilusão. Então, ao mundo do desejo. Então, é isso que ele está falando. Aí ele fala, a ilusão tem o seu papel na oposição da aparência à realidade. Então, ela é a oposição da realidade à ilusão. Pois que a ilusão a ideia de algo que faz parte do real, mas não é a verdadeira realidade. Você pensa, você mesmo que está atrelado ao ego aqui, você pensa que esse mundo é real, mas é o mundo do seu desejo, é o engano da sua consciência. Mas não é real, é uma verdadeira, não é uma verdadeira realidade, porque a realidade é a vida espiritual, é a vida da consciência. Você está sendo enganado. Por isso que Cristo veio despertar você dessa consciência, libertar você dessa ilusão, do apego que você está aqui. Cristo veio fazer isso. Aí ele fala, a ilusão é um fenômeno fascinante que engana nosso sentido e nos faz questionar a realidade ao nosso redor. Então, a ilusão, ele fala que é um fenômeno da nossa consciência, tá? Que é fascinante porque ela engana o nosso sentido. Porque engana os 5 sentidos. Então, se você só tem esses 5 sentidos, que é o quê? Olfato, paladar, visão, audição e tato, né? Então, a gente só tem esses 5 sentidos aqui que quando a gente está encarnado, a nossa consciência está atrelado a esses 5 sentidos. Então, você não percebe. Por isso que os médios, os sensitivos, têm outro sentido, percebem outras coisas diferentes. Tá? Então, é o quê? Por isso que os médios têm uma vantagem em relação às outras pessoas. Ela percebe o sentimento, ela percebe a energia, ela percebe quando a pessoa está falando mentira, tá? Quando está enganando, ela percebe isso, porque ela tem outro sentido. Então, às vezes tem a visão espiritual, a sensibilidade espiritual, tudo isso, tá, pessoal? Então, ele fala que esse fenômeno engana o nosso sentido e nos faz questionar a realidade ao nosso redor. Então, a gente faz questionar, será que isso aqui é verdade? Então, quando uma pessoa, por exemplo, você for um terapeuta, psicólogo, ele vai procurar você, ele vai trazer os problemas, né? Que é de relacionamento, da família dele, do que acontece. Então, são problemas do ego dele, do falso eu que ele está atrelado. O que é que a gente tem que fazer? É fazer despertar essa consciência para tirar ele dessa ilusão. Porque enquanto não tira, aquele sofrimento é muito forte para a consciência dele. Ele acredita que isso mesmo está acontecendo, mas é uma ilusão. Mas ele acredita fielmente. Tá, pessoal? Então, o trabalho terapêutico e espiritual é para isso, é para você desprender desse ego, dessa ilusão, que é o ego, né?
para você ter um equilíbrio do ego, saber viver aqui sem se apegar a muitas coisas. É para isso que a gente desperta, tá, pessoal? Para isso que a gente está crescendo a consciência. E tem pessoas agora, não é que o problema saiu dela, o problema está lá, mas agora ela está sabendo lidar com o problema. O que é que aconteceu? Ela ouvindo meus vídeos aqui, tá? Aconteceu isso. Que ela saiu, a minha pergunta lá, e como sair dessa ilusão do ego? Como é? É despertando, é expandindo a consciência. Você sai dessa ilusão aqui de sua consciência estar atrelada ao ego, tá? Então agora ela entende tudo, ela consegue lidar, tá? Então você até controla o equilíbrio do ego, você controla as emoções. Então, porque quando você está atrelado ao ego, pessoal, sua emoção está toda bagunçada. Nossa, tinha uma pessoa no meu canal assim. Nossa, pessoal, ela estava... E aí reclama de um, reclama de outro. A culpa é de fulano, a culpa reclama de... Então, uma pessoa dessa, quando vem reclamando de tudo, é porque tá ainda apegada a muitas coisas que é o ego, tá, pessoal? Então, o que é que você tem que fazer como terapeuta, tá? Falando para os terapeutas, eu explico, você tem que ir fazendo para que ela desatrele desse ego. Porque o problema não vai resolver, tá? O problema vai continuar. Você pode ir para outro país, mas o problema vai continuar, porque o problema é você estar atrelado ao ego aqui, às coisas materiais, tá? Por isso que tem que desapegar, tá, pessoal? Eu até gravei um vídeo aqui sobre o desapego, tá? Aí ele fala, muitas vezes somos levados... Então, ele fala, muitas vezes somos levados a acreditar em algo que não é verdadeiro, simplesmente por causa de como o nosso cérebro interpreta a informação que recebe. Então, muitas vezes a gente é levado, tá? Ludibriado a acreditar que isso aqui é verdade, tá, pessoal? Por quê? Porque ele diz que o nosso cérebro interpreta a informação que recebemos. Então, de acordo com que o seu cérebro recebeu a informação, talvez você recebeu a informação errada e aí vai ficar atrelado aqui. As crenças, tá? As crenças limitantes entram assim, pessoal. A Matrix preparou um banquete já para você ficar atrelado aqui, tá? E muitas pessoas sofrem por causa disso, tá, pessoal? Aí o que é que ele fala mais, pessoal? Ele fala, a ilusão as ilusões estão presentes em muito aspecto da nossa vida cotidiana. Desde a publicidade ao design gráfico, até as artes e o entretenimento. Então, olha o que ele fala, pessoal. Por isso que a Matrix sabe disso. Por isso que a Matrix investe em propaganda. Publicidade é o quê? É propaganda. Por isso que a Matrix investe aí nas propagandas. Que a propaganda é o quê? É em criar uma ilusão para você acreditar em alguma coisa. Por isso que eu até já falei aqui, né? Talvez aquele que estuda a publicidade aí deve ter ficado retado comigo. Porque ele tá ensinando vocês a ludibriar, a enganar a consciência da outra pessoa. Todas as propagandas, tá? Para vender, para fazer qualquer coisa. Por isso que eles falam, a propaganda é a alma, ele coloca a alma, é a alma do negócio, porque ele quer enganar a sua alma. Nossa, pessoal, é difícil saber disso, mas a gente tem que tomar consciência disso, tá? Que todas as publicidades, todas as propagandas é para levar o engano para a nossa consciência. E as pessoas vão
sendo iludida para ir comprar, é por causa de quê, pessoal? É por causa da propaganda. Ela vê, não precisa nem daquilo, mas ela vai lá e compra. A Matrix fez isso. Porque para você ficar desejando coisa que às vezes você nem precisa e às vezes você vai gastar aquele dinheiro em algo que você não está precisando. Tem tantas pessoas fazendo isso, pessoal, por causa da propaganda. E ele diz, os design gráficos, então, o que é design gráfico? São símbolos. Então, o que a Matrix usa? Usa símbolos. Até para ele passar a mensagem oculta dele, ele usa símbolo. Ele faz a propaganda, então, nos filmes, nos desenhos, tem até um desenho aí que a Matrix usa, né? Que é os Simpsons. Você já viu? Então, ele traz mensagem assim, com esse design gráfico. Então, coisa simbólica que representa algumas coisas. E ele fala, até a arte, então, e o entretenimento. Então, a arte como um todo também está trazendo um simbolismo ali, está trazendo uma mensagem oculta, tá? Quem diga Da Vinci, né? Você já viu a pintura de Da Vinci? Então, tem mensagem oculta ali, falando de espiritualidade naqueles quadros de Da Vinci. O artista queria passar essa mensagem de espiritualidade, ele usou a arte. E no entretenimento, então, entretenimento é o quê? É filme, música, então, todos aí têm uma mensagem por detrás. Os filmes, você vê que tem mensagem aí, sobre, falando de espiritualidade, tá? Falando do fim do mundo, falando de várias coisas, filme, música por detrás tem uma mensagem para baixar sua frequência. Então, tudo isso é uma ilusão na nossa vida, no nosso cotidiano, da nossa vida aqui cotidiana, para iludir a sua consciência. A Matrix está usando todas essas ferramentas para iludir vocês. Iludir quem? A sua consciência. E vocês ficam apegados ao ego aí, iludido mesmo, tá? Até chegar um doido igual a mim aqui, começar a bater contra, falar um bocado de coisa, para ver se você desperta a consciência, tá? Até chegar um doido aqui, e isso até vai mexer com você, né? É por isso que tem gente aí se revirando da cadeira, porque às vezes eu tô falando até coisas que a matrix religiosa vem trazendo aí. Então, você é dela, você está em um grupo. Ah, não fale isso do meu grupo, não. Tá? E eu aí, pá, meto o pau. Então, vocês até ficam com raiva de mim, tá? Mas eu quero despertar você dessa ilusão, tá? Que foi preparado aí para iludir a sua consciência. Você vai perceber isso que foi iludido quando deixar o corpo, né? Aí ficar preso aqui à realidade. Oh, meu Deus, eu tô sofrendo aqui. O que é que aconteceu? Eu morri agora. E aí você morre, não atingiu a frequência dimensional para passar para outra dimensão espiritual. Aí fica aqui sofrendo. Se não ir para um umbral pesado, né? Para aquelas regiões bastante pesadas, tá? Então, acorde para a vida, tá? Aí a pergunta o que é que ele fala mais? O entretenimento, né? Ele fala, muitas vezes somos expostos à ilusão sem nem mesmo perceber o que pode influenciar nossas decisões e percepções de forma sutil. Então, essas propagandas, essas coisas, são tudo que a Matrix preparou de forma sutil, que vai fazer com que influencie você nas suas decisões e percepções e você não perceba. Você acha aquilo tudo normal. Então, esse é
o que ele fala lá que a palavra em latim, ilusão, enganar, ludibriar, trapaçar. Então, é o que a Matrix está fazendo para a sua consciência. Então, quando eu venho aqui fala a verdade, que às vezes até a sua consciência não gosta, você não gosta, tá? Mas eu estou falando a verdade. Por isso que tem um ditado aí, né? A verdade dói. Dói para quem? Dói para a consciência. Porque a ilusão é tão gostoso, pessoal, que a gente gosta de ficar nessa ilusão, tá? A gente gosta de ser enganado. A gente... eu gosto tanto daqui da ilusão aqui do mundo. Então, você às vezes gosta, tá? Aquilo está trazendo um prazer também para a sua consciência, mas está enganando você, tá? E a verdade, não, a verdade vai machucar, vai doer um pouco, mas ela vai trazer cura para a sua alma, para a sua consciência. Você vai se firmar, então, sua consciência vai se firmar na verdade, não na ilusão do engano, tá? E é isso que Cristo veio trazer. Veio trazer a verdade para você sair dessa ilusão, sair desse ciclo que é chamado roda de Sansara, que a sua consciência está aqui, que a Matrix quer que você permaneça nesse ciclo de ilusão e de reencarnação da consciência. Tá? Cristo veio nos libertar disso, tá, pessoal? Aí, então, ele fala que, às vezes, né, a gente é exposto à ilusão que a gente nem percebe que pode influenciar nossas decisões e percepções de forma sutil. Então, daqui a pouco você vê uma propaganda aí, aquela propaganda está passando direto, né? Você abre as redes sociais, ela passa, né? Até aqui no YouTube tem. A propaganda, você está assistindo a propaganda aí, aparece. Aí o que acontece? Aí você aquilo grava na sua inconsciência. Aí quando vê, você já está se comportando, vou comprar aquele produto. Está na sua consciência que você nem percebe, tá? Você está sendo enganado e ludibriado. Poxa, é ruim, né, pessoal, saber disso, né? É ruim, mas é a verdade, tá, pessoal? Ou a gente entra na verdade, ou então fica preso nessa ilusão. Não tem o que fazer, tá? Aí ele fala, por isso é importante estar ciente. Então, estar consciente, né? Desperto. Dos diferentes tipos de ilusão e como elas, né? Essas ilusões, podem afetar nossa maneira de ver o mundo. Então, por isso que é bom a gente estar ciente, percebendo o engano da Matrix, o engano ali, não vou por aqui, não, é por aqui, tá? Porque aí a gente vai viver melhor, tá? A gente não vai cair de boca, cair de a consciência mergulhar aí no eu inferior, que é o nosso ego, tá? Que vai trazer sofrimento, tá, pessoal? Vai trazer algumas alegrias da carne? Vai, mas vai trazer muito sofrimento para a sua consciência, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas tem que falar isso aqui para vocês, tá? Então, por quê? Qual é a minha pergunta lá? O que é a ilusão da consciência? Por quê? É isso que é a ilusão da consciência. É você estar atrelado ao ego do desejo. Tá? Então, como sair dessa ilusão do ego? Como é que a gente faz? É despertando. Se você não desperta, não vai trabalhando a espiritualidade para você crescer consciencialmente, você vai ficar preso. Eu sinto muito, tá? E talvez você fique preso aqui eternamente, tá? Ficar preso aí nessa roda de Sansara aí, tá? Você não atinge a frequência dimensional, então você não faz a passagem. Você não faz a passagem para outra dimensão. Fica preso aqui, a sua consciência. Tá? Então, aí o que mais, pessoal?
Aí o que mais? Ele fala, nossa percepção do mundo é moldada em grande parte por ilusão, distorções que podem nos levar à interpretação mal às situações e às pessoas ao nosso redor. Então, o mundo vai moldar a gente para a gente ter uma distorção, uma percepção, uma interpretação mal da situação e das pessoas ao nosso redor. É isso que acontece com a nossa consciência. Aí ele fala, é importante estar ciente dessa ilusão e aprender a reconhecê-la para não sermos enganados por falsa aparência ou informação manipulada, que é pela Matrix, né? Ao, ao compreender melhor como a ilusão funciona, podemos desenvolver a visão mais crítica e objetiva da realidade. Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente vai ter uma visão mais crítica sobre essas coisas, tá? Aí ele fala, no contexto espiritual, da espiritualidade, né? A ilusão da consciência é frequentemente associada à incapacidade de perceber a verdadeira natureza da realidade. Uma condição conhecida em várias tradições como Maya, que é o mundo de ilusão. Então, esse Maya é um mundo de ilusão que a nossa consciência cai. Então, o que é que ele fala aqui no contexto da espiritualidade? A ilusão da consciência é frequentemente associada à incapacidade de perceber a verdadeira natureza dela. Então, qual é a nossa verdadeira natureza, pessoal? É a nossa consciência. A gente não percebe que é uma consciência. Por isso que no início lá dos meus vídeos eu falava, você não é o corpo, é a consciência. Aí o irmão ficava se acabando. O que é que esse irmão tá falando? Ela não entendia, mas agora ela entende, tá? Eu falo, você não é o corpo, você é a consciência. O corpo é só o veículo. Eu falava do meu vídeo assim, essas coisas. Tá aí. Os vídeos mais antigos aí, eu tô aí falando aí. E às vezes até gritando, né? A irmã disse, nossa, irmão, você fala engraçado. Mas chamei a atenção para despertar a pessoa. Poxa, nossa, ele está falando que a gente é a consciência, não é o corpo. Então, que é a nossa verdadeira natureza da realidade? É a nossa consciência. E quando você se atela ao ego aqui, ao eu inferior, você cai nesse mundo de ilusão que a maioria das tradições fala que o nome é Maya, então, que é o mundo de ilusão. Você vive em um mundo de ilusão, tá? Aí ele fala, essa ilusão não impede de reconhecer nossa essência espiritual e nos manter. Então, essa ilusão impede de a gente reconhecer a nossa essência espiritual. O que é a nossa essência espiritual? Eu gravei um vídeo aqui, pessoal. O que é a nossa essência espiritual? Tá aqui no YouTube. Então, ele fala que essa ilusão está impedindo de a gente ter esse contato com a nossa essência espiritual, que é a nossa consciência. A gente saber que a gente é a consciência. Então, é por isso que a Matrix religiosa e a Matrix em geral prepara um prato de publicidade, de entretenimento, para você ficar distraído, despercebido da sua natureza. Você não saber quem é você. Então, e muita gente vai ficando nessa ilusão. Então, tudo caindo em depressão, ansiedade, tá? Vazio existencial. É isso que ele quer. Quer prender você aqui, a Matrix, tá? Então ele fala, essa ilusão nos impede de reconhecermos a nossa essência espiritual e nos mantém preso a um ciclo como
um ciclo de confusão, sofrimento e apego à experiência material. Então, é isso que eu já falei. É isso que Cristo veio libertar a nossa consciência. A libertação, quando Cristo está falando, é da nossa consciência dessa ilusão aqui, pessoal. A gente sair do ego. É por isso que quando a gente está trabalhando no espírito, a gente está trabalhando, crescendo nossa consciência e desprendendo da ilusão do ego que a gente aprendeu aqui. É por isso que é difícil. E isso requer um processo para a gente, né, ir largando, principalmente aquelas coisas que a gente tem prazer aqui nessa ilusão, tá? Coisas que dá prazer aqui nessa ilusão, a gente fica iludido, tá? Com isso, então, é difícil a gente se desprender disso. Então, é preciso um processo, um tempo, a espiritualidade, para a nossa consciência se desprendendo desse ego inferior, que é o nosso eu inferior, tá? Tá, pessoal? Que é a nossa máscara aqui que a gente tem para a gente estar vivendo aqui nesse mundo, tá? Então, ele diz que impede de a gente reconhecer a nossa essência e nos mantém preso. Aí, ó, você está preso a um ciclo de confusão. Então, é da reencarnação, né? Sofrimento e apego à experiência material. Então, você fica preso ao apego, você tem sofrimento aqui, tá? A experiência material. Você está preso. Tem gente que fica aí, vai enganado nesse negócio de da matéria, de ganhar dinheiro, as coisas. A pessoa morre e fica presa aqui, pessoal, sofrendo. Tem muito espírito assim, tá? E tem muito espírito que vira até obsessor da pessoa. Ele está sofrendo, aí não quer que a pessoa seja feliz. Ele vira um obsessor. Ele vira demônio aqui nessa terra espiritual. Tá? Então, apego à experiência material. Entende-se, entender é superar a ilusão da consciência. É um dos objetivos centrais de muitas práticas espirituais e filosofia. Então, a espiritualidade, tá? Ele está falando, a gente está fazendo as práticas espirituais para a gente se livrar, a gente entender a ilusão da consciência e a gente se livrar, o objetivo se livrar se livrar dessa ilusão do ego, que muitas tradições espirituais e filosóficas fala que é o Maya, que é um mundo de ilusão. Então, o mundo do desejo. Você está preso. Quem é que está preso? A sua consciência. Está presa. Sua verdadeira pessoa, sua verdadeira natureza está presa à Maya, ao mundo de ilusão. Tá? Aí, tá bom isso tudo, né, pessoal? Daqui a pouco eu vou parar para eu ali fazer uma merenda e graças a Deus para parar mais aí a interferência, tá? Aí ele fala, as ilusões da mente, então, a mente começa a trabalhar, tem sua raiz em vários fatores, incluindo o sentido. Então, em vários fatores que a nossa consciência fica preso. Mas a gente fica preso mesmo aos sentidos aqui que a gente tem. Quais são? Os 5 sentidos, tá? Que ele fala os padrões de pensamento e as influências externas. Então, a gente fica preso ao pensamento, à influência externa que acontece aqui. Quem que está preso? A sua consciência. Está preso a isso. Então, o sofrimento da pessoa que ela vem trazer por uma terapia é a consciência dela está preso na ilusão. Está preso no Maya, no mundo do desejo dela. Aí culpa o outro, aí culpa o governo, aí culpa não sei quem, aí culpa o calo dela, aí culpa... Ela culpa todo mundo, tá? Até tem uns até que fica até culpando Deus, tá, pessoal?
Tem uns até que culpa Deus por essa situação, tá? Isso não pode, tá, pessoal? Porque a gente é engodado, é atraído pelos nossos desejos. A Bíblia fala sobre isso. E Deus, tá? Quer nos livrar dessa. Tanto que ele enviou seu filho para nos libertar dessa ilusão, tá? E a gente se firmasse na verdade. A nossa consciência se firmasse na verdade. Não nessa mentira, tá? Nesse engano, nessa ilusão. Mas o que é que acontece, pessoal? Vocês sabem o que é que acontece, tá? Todo mundo fica preso nessa. Até os religiosos estão presos nas ilusões da doutrina, nas coisas, estão presos. Aquilo é uma prisão, tá? Tem gente agora, nesses tempos aí, estão querendo se libertar dessas prisões e trabalhar a espiritualidade dela de uma maneira livre. Que é o que eu faço aqui, tá? É a gente trabalhar a nossa de maneira consciente, livre, não preso a dogma religioso, a doutrina, a crença limitante, tá? A gente tem que fazer isso, tá, pessoal? Por isso que meu canal é para essas pessoas, tá? Que estão sofrendo aí, que eu sei, tá? Porque elas estão querendo buscar a espiritualidade, trabalhar a espiritualidade. Ela quer ser uma pessoa melhor, mas chega nesses contextos aí, tá? Sofre bastante, tá? Aí ele fala, o sentido pode ser facilmente enganado. Então, nossos 5 sentidos pode ser facilmente enganado. E a mente tende a preencher essa lacuna. Então, quando a gente é enganado, a mente preenche a lacuna. Então, a mente leva a gente para preencher essa lacuna. Ou distorce a realidade, de acordo com o que já está programado para acreditar. Então, de acordo com o que aquilo foi programado para você acreditar, passou aquelas crenças limitantes, você distorce a realidade, né? Sua mente leva isso. Então, por isso que a mente leva, às vezes, para o passado e para o futuro. Ela nunca fica para o presente. Está distorcendo a época, ela não quer viver o aqui e o agora. Porque, às vezes, o aqui e o agora da pessoa está muito difícil. Então, ela não quer enfrentar aquela situação. Aí, o que é que a mente faz? Cria um desvio, desvia ela para o passado, momentos felizes dela, ou então leva ela para o futuro, que ela fica imaginando uma vida feliz. Então, e ela não vive o presente. É isso que acontece, tá, pessoal? Tá acontecendo com muitas pessoas, tá? É o que ele fala, que a mente preenche essas lacunas. Quando o sentido foi enganado, ela vai preencher. Aí, por exemplo, uma pessoa que está sofrendo agora, tá, pessoal? Nessa realidade agora. Ela não quer encarar. Então, o que é a consciência dela? Desvia a mente dela, leva ela para um passado que ela foi feliz. Ou então leva ela para o futuro, ela fica imaginando como ela seria feliz. Se eu tivesse agora em uma mansão lá na Califórnia, tá? Lá com a mulher lá, com dinheiro, passeando lá, tá? Então, ela fica fugindo da realidade. Então, ela está distorcendo a realidade aqui. Porque ela não quer encarar o sofrimento, porque está no sofrimento, tá, pessoal? Isso é, como é que se diz? É uma defesa da consciência, tá, pessoal? Quando ela entra em sofrimento assim, ela desvia para você conseguir suportar a viver aqui nessa realidade, tá? Mas vamos parar aqui, tá, pessoal? A gente parou para acreditar, vou marcar aqui, tá? Segunda parte, tá? Eu vou ali fazer uma merendinha e daqui a pouco eu volto, tá, pessoal? Tá muito interessante, né? É bom a gente saber disso, porque já muitas pessoas aqui no meu canal já desvencilharam um pouco desse ego, tá?
falta ainda trabalhar mais, está trabalhando. Quanto mais ela fica aqui estudando, ela vai desapegando, vai pegando conhecimento, expandindo a coisa e vai se libertando desse ego, tá? Então, eu vou continuar a falar sobre esse tema na segunda parte, tá, pessoal? Então, até a segunda parte.